Queremos abençoar, Pai, a vida do Edmar. Que o Edmar venha mais uma vez emprestar os seus lábios para o Senhor, para que o Senhor possa falar através da vida dele. Nós o abençoamos e abençoamos também os nossos ouvidos, que tenhamos ouvidos de eruditos, de discípulos, para ouvirmos e discernirmos a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com 1 Pedro, parte de nossa catequese, capítulo 2, versículo 9. A turma que já memorizou o versículo, vamos recitá-lo em voz alta, todos juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de memorizar, frequentar a igreja na casa, ter comunhão com os irmãos, comer churrasco juntos. Não, vamos voltar ao texto. Vós, porém, vós sou eu, ok? Eu estou incluído no vós. Vamos de novo? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Vocês estão sem janta mesmo, hein? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Melhorou bem. Objetivo D. Irmãos, digo a vocês que um dos maiores milagres ocorridos na vinda de Cristo Jesus foi o fato de que Jesus acabou com a casta sacerdotal. Talvez você não para pensar na profundidade desta realidade espiritual. Antes da vinda do Messias, você não tinha o direito de falar com Deus. Havia entre você e Deus um obstáculo, havia um véu. Você necessitava de alguém para clamar a Deus a teu favor. Você tinha que apresentar suas demandas, suas dificuldades, seus pecados, suas iniquidades. E um homem que era o sacerdote oferecia anualmente um sacrifício a Deus pelos seus problemas, pela sua vida. E Deus, através desse sacerdote, tinha misericórdia de sua vida. Jesus inaugura um caminho novo. Jesus inaugura uma forma nova. Jesus inclui uma raça de sacerdotes. Agora não são alguns homens de uma tribo, de um povo escolhido que podia ministrar diante de Deus. Então, quando você lê esse texto, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, teu espírito, quando tem revelação do que significa ser um sacerdote real, deveria pular de júbilo, porque inaugurou entre você e Deus um novo e vivo caminho. Agora você pode interceder por você e por todas as pessoas diante de Deus, face a face. Ele inaugurou um caminho e ele disse que deveríamos entrar diante do trono da graça por esse novo e vivo caminho que é o sangue do Cordeiro. Há uma nova aliança, há uma nova marca, há uma nova data inaugurada, uma nova realidade espiritual. E Deus te constituiu, te fez um sacerdote diante de Deus. Você e eu hoje temos
plena liberdade de pleitear diante de Deus sobre qualquer tema, qualquer assunto. O sacerdócio nos remete ao serviço. Porque muitas vezes você acha que o sacerdócio é apenas uma questão de comunicar com Deus, mas havia o serviço do sacerdócio. Não é apenas bater um papo com o Senhor, é muito mais do que isso. É você se aliar com Deus em favor de Deus aos outros. É você se colocar na brecha, é você se disponibilizar para trabalhar com Deus. Ser de Deus uma extensão do céu na terra. O sacerdote é um representante. É um chamado. Inaugurou-se uma realidade espiritual nunca na terra se pensava que isso fosse possível. E Jesus faz isso. Elege-nos, faz-nos sacerdotes reais. Você já parou para pensar? Aquela multidão do Velho Testamento, antes do novo caminho ser inaugurado, tinha que chegar para o sacerdote apresentar suas oferendas, as suas ofertas, e esperar que esse homem fosse até o altar, depositasse a oferta, esperasse Deus receber a oferta, para que o seu sacrifício fosse aceito e válido. E assim você podia então se sentir perdoado, com seus problemas resolvidos. Você imaginou que fantástico que foi o véu ter sido rasgado de alto a baixo e agora você poder falar com Deus como amigo de Deus, como filho de Deus, como servo de Deus? Você não precisa mais de sacerdotes para que anualmente ofereça oferta a teu favor. Você hoje já bateu papo com Deus, você já falou com o Senhor hoje, Deus já te ouviu, inaugurou um caminho novo, uma forma nova de relação com Deus. Qual que é o meu problema? É que nós esquecemos qual é o objetivo da constituição total do sacerdócio sobre nós. Qual que é a minha preocupação? É que nós estamos resumindo ou reduzindo o nosso sacerdócio apenas para a nossa comunicação com Deus, e esquecemos que no sacerdócio é o chamado para o serviço também. Vamos falar de novo o texto, para que a gente não nos esqueçamos. Qual é um dos objetivos claros do sacerdócio? Vós, porém, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que exultação. É mais do que um elevador, hein? Você foi içado do nada para o céu. É uma produção de algo que era impossível ser pensado pelos homens. Deus acabou com a casta sacerdotal e agora tem um reino de sacerdotes. Agora ele não tem um homem para poder fazer o ofício com ele, ele tem uma nação para que esse ofício continue sendo desenvolvido, esse serviço continue sendo prestado por ele. Vamos repetir o início do texto de novo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, com o propósito, com o objetivo, agora o serviço incluído, a fim de proclamardes as virtudes, o poder, o dínamos, daquele que te chamou das trevas, para a sua... Você proclama as virtudes?
Proclamar é bradar, anunciar com veemência, como um arauto na presença do Senhor. Então Deus não nos fez sacerdotes sem um objetivo. Tem um projeto de Deus, há um propósito, e o serviço está dentro do projeto de te fazer um sacerdote, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Projeto de anunciação. Irmãos, não nos parece que somos uma quantidade bem considerada de sacerdotes para pouco serviço? Não te parece que há um descompasso entre a quantidade de sacerdotes novos e serviço oferecido? Há um descompasso. Há um descompasso. Há que se fazer um ajuste. Vamos para Apocalipse. Capítulo 1. Versículos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Irmãos, fomos feitos sacerdotes. A superior aliança te constituiu sacerdote para Deus. Te fez um sacerdote para Deus. A superior aliança imprimiu em você uma realidade espiritual que outrora era impossível aos homens, porque os homens não podiam se escolher, era apenas poucos os escolhidos para exercer esse ofício, esse serviço para Deus. Porém, em Cristo Jesus se inaugura uma nova trajetória, uma nova realidade, um novo caminho, é um reino de sacerdotes. Eu te pergunto, por que sendo um reino de sacerdotes, as palavras de Jesus continuam ecoando desde quando ele a divulgou pela primeira vez? Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores, porque a seara é grande e pouco povo que quer trabalhar. É contradizente. Não tem lógica. Se eu fui feito sacerdote e dentro do sacerdócio, Deus me propõe um ofício, um nobre ofício. Ofício esse que os homens tinham esperança, 4.000 anos de desejo, 4.000 anos de sombra, 4.000 anos de profecias, 4.000 anos de figura de linguagem. Aquilo que esteve oculto do povo, das gerações passadas, nos foi manifestado na pessoa de Jesus. E essa realidade é Cristo em nós, a esperança da glória. E esse Cristo nos fez um reino de sacerdotes. Por que esse Jesus agora, ao ter um reino de sacerdotes, ainda diz assim: Senhor, são poucos os que querem trabalhar? Há uma contradição. Há uma contradição, porque se sou sacerdote, logo o trabalho é desenvolvido, porque é inerente ao desenvolvimento do sacerdócio, também o ofício do trabalho. Então há que se pensar, por que sendo todos nós feitos sacerdotes, ainda nos falta aquele empuxo, aquela paixão, aquele desejo,
aquela vocação sublime, aquela vocação que nos fez prisioneiros para tal favor. Por que que às vezes estamos dormindo? Por que que nosso coração muitas vezes não são despertados para poder desenvolver esse sacerdócio? Irmãos, essa pergunta pode te ajudar e me ajudar a entender muitas coisas na nossa própria vida e também na vida da igreja. Porque muitas vezes você deve se colocar não como um sacerdote, você deve se colocar como coitado. Eu não tenho capacidade para tal. Isso são coisas assim, designadas para os mais eloquentes. Ah não, isso o Edmar deve ser fácil pra caramba, né? Porque ele fala, ele pega aquele microfone. Eu não tenho tudo isso aí não. E eu quero te dizer que é um engano no teu coração. Porque o mesmo Deus que me fez sacerdote, Ele também te fez sacerdote do Deus Altíssimo. E Ele te fez para desenvolver um trabalho junto com Ele na terra. Amém? Fala para o teu irmão se você é sacerdote do Senhor. Pode falar com convicção que isso é verdade. Fala assim, você é um sacerdote real. Fala para o teu irmão assim, você é um sacerdote real. Vocês são sacerdotes reais. Vocês fazem parte de uma nação santa, de um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar. Irmãos, nós somos muito tendenciosos a nos escondermos atrás de nossas deficiências, de nossas limitações. E nós iniciamos esse encontro sendo lavados pela palavra para nós nos posicionarmos contra os pensamentos sabotadores. Não aceita essa sabotagem de tornar você um inútil, tornar você um limpador de cadeira. Você não pode aceitar isso. Você não pode se ver menos do que Deus te vê. E Deus te vê como um sacerdote na casa dele. Amém? Quantos são sacerdotes aqui porque nasceu de novo? Aleluia! Eu quero que Deus me dê graça para poder te comunicar algo essencial que deve ter dentro de um sacerdote. Para que ele de fato seja intrépido o suficiente para desenvolver o seu sacerdócio prático no serviço na casa de Deus. Tempo desse, só fazem 11 anos que eu estava meditando nesse negócio. Eu estava pensando, meu filho Estevão tinha 9 anos, quando eu compartilhei isso para a congregação. Eu queria dizer ao Estevão, cadê meu filhote aí? Pensei nele essa semana lá em Cáceres, quando eu estava orando ao Senhor. E eu pensei, meu filho nunca me escutou falar desse tema. Uma coisa que arde no meu espírito há quantos anos? Meu filho era tão pequeno, fazia parte da classinha ainda. E eu estava pensando no meu filho também, quando eu estava remeditando nessas coisas do Senhor. Então eu acho que é justo que a igreja me escute novamente, a olhar para a vida de um homem que às vezes Deus deixou escrito com o objetivo de mostrar para você e para mim que nos falta alguns elementos no nosso mundo interior que são essenciais para o desenvolvimento do nosso sacerdócio, para o desenvolvimento do nosso serviço na casa de Deus. Eu queria olhar um pouquinho para a vida de um sujeito chamado Neemias. Eu queria, junto com vocês, abrir Neemias, capítulo 1, e aprender com Neemias algumas coisas que, de alguma maneira, poderá nos tirar da zona de conforto, nos tirar de uma situação, digamos assim, bastante confortável. E eu sei que é bastante confortável, eu sei que
as pessoas às vezes não param para pensar que esse conforto não agrada o coração de Deus. Então abre a sua Bíblia comigo em Neemias, capítulo 1. Quero ler nessa versão aqui. Neemias, capítulo 1. Vamos começar com o versículo 1. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio a mim um dos meus irmãos com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, e estão em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Talvez você passou por esses versículos e não aprendeu muita coisa. Eu também, para ser bem honesto com vocês, demorei muito a aprender. Deus demorou muito a falar comigo. Eu queria pensar, a primeira coisa que Neemias nos ensina: você tem interesse de saber o estado das pessoas? Você tem interesse em saber como andam as pessoas? Como é que é o estado da vida das pessoas? Você tem interesse em saber como é que andam os teus irmãos? Você tem interesse em saber o que está acontecendo com a vida das pessoas? E aqui eu quero te falar, irmãos, que esse sujeito chamado Neemias não tinha obrigação de ofício ter interesse alheio pela vida alheia. De ofício, ele não tinha essa necessidade, ele não tinha essa obrigação. E por que isso é importante você me ouvir falar isso? Porque muitos não se comportam como Neemias dentro da igreja na casa. Dentro da igreja na casa, a pessoa se comporta assim: saber como está a vida dos irmãos ou como estão os meus irmãos é obrigação do cooperador, do líder da igreja na casa. É um problema do discipulador. Eu não me sinto responsável, eu não quero saber, não quero me meter com isso, não é problema meu. Primeira coisa que Deus quer que um sacerdote aprenda com Neemias: queira saber como estão os irmãos que te cercam, as pessoas que fazem parte da sua história. E me disseram, os restantes que não foram levados para o cativeiro, que estão lá na província, eles estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Leia comigo o versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A história de miséria alheia diz respeito a você? Você consegue, ao ouvir e ver as misérias alheias, ter a reação de Neemias? Ali assentei-me e chorei. Qual é tua reação diante das necessidades alheias? Qual é nossa reação diante dos problemas, entre aspas, que não nos dizem respeito?
Irmãos, muitas vezes o nosso sacerdócio é ofuscado pela indiferença. Irmãos, o contrário do amor não necessariamente é ódio. Muitas vezes o contrário do amor chama-se indiferença. Tanto faz, não me diz respeito, não é problema meu, não mexe comigo. Neemias é um exemplo de irmão que tem o coração do sacerdote. A miséria alheia me faz sentar e chorar, me faz lamentar, me faz jejuar, me faz buscar o Deus do céu, me faz falar com o Senhor a respeito daqueles que estão em grande miséria. Quero ler o versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje lhe faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Neemias não tinha o egoísmo de pensar apenas na agenda dele. Neemias não teve o egoísmo de pensar apenas nas suas necessidades. Neemias não tinha o egoísmo de pensar apenas nas suas benesses. Atenta-te, ó Deus, para aquele povo, para a necessidade daquele povo. Ouve a súplica que faço diante de ti por aquele povo. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Compaixão é você se colocar no lugar. Jesus, o sumo sacerdote, se movia debaixo de compaixão o tempo inteiro. Neemias, um homem que compadecia da miséria alheia. Irmãos, esse primeiro recurso de querer saber o estado das pessoas tem que produzir em nós não a língua grande para fofocar, tem que produzir em nós não a curiosidade da maledicência e do mexerico. O estado de miséria alheio tem que produzir em nós esse estado que produziu o Espírito de Deus no coração de Neemias: choro e lamento pela miséria dos outros, clamor incessante na presença de Deus, compaixão de se colocar no lugar, a fim de que ao interceder por elas, Deus pudesse ser favorável e atender e socorrer aquele povo. Neemias continua dizendo ao Senhor: estes ainda são teus servos e teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua mão forte. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, dá-lhe graça perante este homem. E eu queria que você parasse para prestar atenção nessa frase: então era eu o copeiro do rei. Ele não era o sumo sacerdote, ele não tinha obrigação de interceder por ninguém, de ofício ele era o copeiro do rei. Irmãos, Neemias não nos deixa achar que o meu ofício me exime da responsabilidade das misérias alheias. Eu fico pensando nesse homem, eu fico imaginando a situação deste homem, copeiro do rei. Você sabe quem era o copeiro do rei? Eu preciso te explicar quem era o copeiro do rei. Ele tinha mais importância para o rei do que as mulheres do rei. Ele tinha mais importância para o rei do que os filhos do rei.
Porque o rei não comia absolutamente nada se o copeiro não provasse. Porque uma das grandes armas de guerra usada naquela época para matar um rei chamava-se veneno. Vou tomar um vinho. Calma, rei. Antes de morrer o Senhor, morro eu? Espera um pouquinho, rei. 2 minutos, não começou a espumar minha boca. 5 minutos, não há rubro na minha face. 10 minutos, não, rei, só por favor, fique à vontade, pode tomar seu vinho em paz. Preciso comer agora uma iguaria, não? Não, calma, rei, calma, rei, é minha função morrer no seu lugar. Deixa eu experimentar. Você já parou para pensar que posição social esse homem ostentava? Estava no melhor da sua vida profissional, no ápice, estava no limite, no topo da carreira, não era sacerdote, não tinha ofício de se preocupar com as demandas alheias, ao contrário, vivia nas benesses palacianas, tinha todas as possibilidades de justificar-se com Deus. Não é problema meu. Agora eu te pergunto, Neemias não era sacerdote e senta para chorar a miséria alheia. Você e eu somos sacerdotes. Temos sentado para chorar as misérias alheias, para clamar, prantear e jejuar por coisas que não diz respeito à nossa vida, mas que diz a respeito àqueles a quem Jesus morreu e ressuscitou para que eles pudessem ser salvos e encontrar a glória eterna? Como é nosso coração? Qual é nossa reação? Amo olhar esse Neemias. É muito comum você escutar do Neemias reconstrutor de muros. Mas eu prefiro olhar para o Neemias e enxergar o que é que motivou esse homem a sair das benesses palacianas. Um homem que não tinha necessidade de abrir mão do seu cargo, da sua segurança, do seu sossego financeiro. Ele não precisava, ele não tinha essa obrigação de ofício. Senhor, abra os olhos do nosso coração nessa noite. Porque esse homem não tinha, do ponto de vista da vida, nenhuma obrigação de ter essa reação, Senhor. Mas o Senhor deixou essas coisas escritas para que nós aprendêssemos com Sua palavra. Ajuda-nos a entender que ao ouvirmos as necessidades alheias, como sacerdotes, precisamos aprender, sentar e chorar pelas necessidades alheias, ó Deus. Irmãos, tinha todas as desculpas plausíveis. Terra distante, sou copeiro e não sacerdote. Não fui chamado por Deus para fazer tal coisa, estou sossegado, estou tranquilo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus quer usar aqueles que, ao ouvir as necessidades do povo, se dispõem nas mãos do Senhor para servir esse povo. Deus não está atrás de especialistas. Deus está atrás de homens e mulheres que tenham compaixão pelas necessidades alheias. Deus não está atrás de especialista de púlpito, Deus não está atrás de especialista de Bíblia, Deus está atrás de especialistas de coração, aqueles que querem amar as pessoas antes de amarem a si mesmos, as suas vidas pessoais, os seus projetos pessoais de vida. E nessa noite, Jesus mais uma vez está chamando os não especialistas para ajudar a muitos outros a sair do seu estado de miséria. Será que
muitas vezes nós não damos desculpas que Neemias não deu? Neemias não tinha qualificação para tal empreitada, porque isso era coisa de sacerdote e profeta, e ele era só um copeiro. Será que muitas vezes você não se sente bem, tranquilo, porque lá no seu íntimo você diz assim: isso não é para mim, eu não fui chamado para isso, eu sou só um copeiro, eu não sou profeta e nem sacerdote. Irmãos, quantas vezes isso produz em nós profundas acomodações? Quantas vezes essas respostas nos tiram a compaixão de servir as pessoas, de abençoar as pessoas? Quantas vezes isso não nos deixa sair do nosso conforto? Quantas vezes isso não nos deixa gastar tempo com coisas que de fato têm valores eternos? E nós permanecemos gastando o nosso tempo com coisas que nos dêem um bom emprego, nos dêem uma boa posição de vida, nos dêem uma boa qualidade de vida, mas nós não gastamos tempo com aquilo que de fato tem valor eterno. Quantas vezes as necessidades alheias trazem em nós indiferenças? Quero te fazer uma pergunta. As pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno, na rua da sua casa, no seu bairro, o que isso produz no teu coração? Os seus parentes que não conhecem a Jesus ainda, os teus amigos que estão indo para o inferno, o teu coração é indiferente? Ou você quer nessa noite aprender com um copeiro Neemias, arrendido nos pés de Jesus, chorar em favor das misérias alheias? Irmãos, Neemias não conheceu a graça de Cristo. Neemias não conheceu um Jesus dentro. Mas Neemias tinha o desafio de achar que Deus não merecia ver o seu povo em miséria. Neemias tinha entendimento que para Deus era vergonhoso ver o povo dele sendo escravizado numa cidade sem portas e muros. Então Neemias resolve ser a resposta de Deus para as necessidades das pessoas. E você, sacerdote real? E você, nação santa? E você? As necessidades das pessoas não te dizem respeito? Não te inquietam? Por quê? Por que a acomodação? Por que a falta de compaixão? Por que a falta de amor? Não te diz respeito saber que Jesus morreu para que ninguém fosse para o inferno? Não te diz respeito saber que as pessoas necessitam de nós? Que você e eu fomos feitos sacerdotes para proclamarmos o poder de Deus? Precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos pensar menos em nós e mais no projeto de Deus para as pessoas na terra. E buscarmos ser as respostas de Deus. Deus nessa noite quer tirar a sua indiferença das necessidades alheias. Deus quer nos tirar dessa insensibilidade e sermos partes da solução de Deus para as pessoas, para as necessidades das pessoas. Eu fico vendo esse homem e pensando assim: que alento para Deus foi Neemias. Eu fico imaginando o coração de Deus vendo um copeiro dizer a ele assim: Senhor, olha para o teu povo. Senhor, ser favorável ao teu servo, mas não deixa teu povo assim, Senhor. Vamos resolver o problema desse povo, Senhor. Ser favorável a este homem, Senhor. Irmãos, mas Neemias não para aí.
ele podia sentar, chorar, orar, lamentar, mas a história não para aí. Neemias abre mão de ser copeiro para ser servo, servo das pessoas. Neemias abre mão de viver nas benesses palacianas para liderar o povo, para dizer ao povo a solução, tem como, não desanimem, não se frustrem, nós temos como reagir. Deus quer que a gente se coloque como parte da solução das necessidades do povo. As coisas de Deus, quando nos são reveladas, as coisas desta vida passam a ser sem graça. O que mais te realiza? Você ser parte da resposta de Deus ou você ter sucesso nesta vida? Irmãos, eu digo a você que eu sou um homem que tem um relativo sucesso comercial. Mas eu falo para vocês que não tem lugar na face da terra que eu me sinto mais realizado do que metido na obra do Senhor. Bendita as noites sem dormir. Bendita as inúmeras conversas tentando resolver problemas alheios que não diz a respeito da minha casa. Mas, irmãos, nada me traz mais realização e contentamento, porque eu descobri que eu posso ser parte da solução sendo usado por Deus. Deus tem que fazer isso com a gente, irmãos. A gente tem que entender isso no espírito. Nós temos que fazer escolhas. Você já foi escolhido, agora qual escolha que você faz diante da escolha que Deus fez por ti? Você continua sendo egoísta, pensando em você? Irmãos, eu não estou falando de pecado. Neemias não iria pecar se continuasse sendo copeiro do rei. Neemias, ele não ia estar afrontando a Deus se ele continuasse sendo copeiro do rei, mas aquele povo ia continuar em opróbrio e miséria, porque ninguém ia liderá-los para a vitória. Não estou falando de vida de pecado, eu estou falando de preferências, de decisões eternas, de você ter prazer em ser útil naquilo que de fato é eterno. Queridos, quanto egoísmo, quanta falta de compaixão no nosso coração. Quem sabe hoje seja a noite de Deus fazer as coisas desta vida perder um pouco da graça para você. E você substitui isso por um profundo desejo de ajudar as pessoas, cooperando para ser parte da solução dos seus problemas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem lógica de Neemias estar triste? Mas que o salário era o mesmo. A função ele não tinha perdido no palácio. Ele continuava usufruindo das mesmas benesses, da mesma moral. Nada tinha mudado na sua vida pessoal, mas havia mudado algo dentro dele. E o rei pergunta: por que está triste? Irmãos, quando a gente enche o coração de compaixão pelas necessidades alheias, as coisas dessa vida perdem a graça para nós. Perde a graça. O que é que encanta teu coração até hoje? Você já conseguiu perder um pouco da graça das coisas desse século, desta vida? Você já começou a perder um pouco da graça daquelas coisas que vai parar lá no cemitério quando você foi enterrado? Meu querido, se você não perder um pouco dessa graça, você ainda não conheceu a realidade do seu sacerdócio. Você foi feito raça eleita para cooperar com Deus na terra, para levar muitos filhos a Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. O mundo ainda te fascina e te encanta.
Deus está com a gente aqui nessa noite. Deus está tirando a poeira do nosso coração, do nosso espírito. Eu fico pensando, quantas vezes você pensou em fazer uma área na sua casa para receber uma igreja na casa? Ou você é daqueles que diz assim, é chato receber? Não. Muita inquietação, muita chatice. Parede riscada, toda semana. Criança, gente. Na sua casa, na igreja, na casa que você vai, você cuida de quantas pessoas? Quantos estão naquela igreja, na casa que foi fruto da sua compaixão, de sua proclamação, da sua atuação diante do Senhor? Quantos? Quantos? E você é sacerdote, meu irmão? Você é raça eleita? Você é nação santa? Se o crescimento numérico da igreja dependesse de você, seríamos quantos hoje? Quantas pessoas estariam no céu? Se o rendimento das pessoas, a pessoa de Cristo, dependesse da sua compaixão, a igreja de Paraná teria quantos irmãos hoje? Se o cuidado das pessoas, se o zelo pelo irmão próximo fosse pautado no zelo e na sua preocupação, naquilo que você faz pelos irmãos, como seria a saúde espiritual desta igreja? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdotes real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus não te chamou para ser um espectador no reino. Deus te chamou para ser um sacerdote. Você tem esse ofício, eu tenho esse ofício. Não é mais opcional. Eu fui escolhido para isso. Diferentemente de Neemias, eu fui feito escravo para isso quando me nasci de novo. Quando Jesus me tirou da minha vã maneira de viver. E o que você tem feito com a tua escolha? Sentado e chorado? Já decidiu sair do palácio? Deixar as pratarias palacianas para sujar os pés de poeira? E como Neemias ir lutar com Sabalá e Tobias, os inimigos do povo de Deus? Segurar a espada com a mão e edificar os muros com a outra mão? Animar o povo que sim, há esperança de reconstrução de um muro, sim, a sua vida pode melhorar, Jesus pode transformar, você pode deixar de ser uma velha para se tornar uma nova criatura. Como é que é teu coração na disposição de sair dos palácios chamados sua residência, sua vida profissional, seus desejos próprios? Hoje é dia do Senhor desempoeirar o nosso sacerdócio e produzir em nós um coração que chora as desgraças alheias, e que sejamos nós as respostas do Senhor, parte da solução do Senhor. Dia de nós decidirmos sair de casa para servir as pessoas do bairro, da rua, da cidade que nós moramos, dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, das pessoas que passam por nossas vidas. Um dia, o sangue de cada um será reivindicado de nossas vidas. Sejamos sacerdotes reais de fato. Tenhamos a iniciativa de Neemias, sentar e chorar pelas misérias alheias, sair dos palácios para sermos úteis nas mãos de Deus, em serviço das pessoas alheias, que tornarão nossos irmãos em Cristo Jesus o Senhor. Amém? Senhor amado, só o Espírito Santo pode produzir isso em nós.
Só você pode nos tirar da zona de conforto. O seu Filho foi nos dado para que o Senhor pudesse ter um reino de sacerdotes, homens e mulheres que ministram na sua presença em favor de outrem. Eu estou diante dos meus irmãos, Senhor, todos são sacerdotes, todos foram chamados a esse sacerdócio. Peço ao Senhor que nessa noite use tua palavra para nos tirar dos palácios da vida. Use tua palavra para nos desempoeirar a compaixão. E assim, Senhor, buscarmos cooperar contigo diante das necessidades alheias. Quantos passam por nossas vidas e nós preferimos olhar para as nossas necessidades e não olhamos para as necessidades das pessoas. Produza em nós um choro no espírito, Senhor. Uma santa inquietação no nosso espírito. Ó Deus, que sejamos nós as respostas de Deus, parte desta resposta. Ajuda essa igreja, Senhor, a sair da zona de conforto. Ajuda esses irmãos a dar um sentido eterno para as suas vidas, Senhor. Ajuda os irmãos a desenvolver o sacerdócio na sua casa, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor inspira-nos e que nos leve a essa experiência linda de ajudar as pessoas a conhecerem a Cristo Jesus. Cada um que está aqui nessa noite é fruto de alguém que se compadeceu por si. Um dia alguém se compadeceu por minha vida e foi instrumento de justiça nas tuas mãos. Se alguém não tivesse feito isso comigo, não estaria aqui hoje. Da mesma maneira, Senhor, nos inquieta para isso. Quantos já poderiam estar aqui se tivéssemos tido a compaixão devida, Senhor? Mas não nos deixa sair daqui acomodados, mas que saiamos aqui decididos a sair do nosso palácio, Senhor, a sair da nossa vida própria para poder servir aos demais, Senhor. Alguém tem que abrir mão das iguarias palacianas, dos sonhos da sua vida própria, para poder abençoar a outros. E que o Senhor encontre nessa igreja esse espaço nesses corações aqui presentes, Senhor. E assim muitos outros possam conhecer a Cristo Jesus por causa da vida dos meus irmãos. No nome de Jesus eu abençoo o teu povo, Senhor. Abençoa essa palavra no nosso espírito, Senhor, para o louvor da sua santa, bendita e maravilhosa glória, Senhor. Amém. Irmãos, eu acho que eu tenho um exemplo prático para falar para vocês. Um dia, Júnior estava no Rio de Janeiro, com a carreira promissora como desenhista mecânico, trabalhando numa terceirizada da Petrobras. Podia se tornar um engenheiro, abriu mão de viver no palácio para vir a Rondônia, servir quem ele não conhecia, servir quem ele não sabia quem era, e veio servir ao Senhor e ao povo de Deus nessa cidade. Que Deus nos mostre que é possível fazer isso, que é possível abrir mão dos sonhos humanos por causa dos sonhos eternos. Obrigado, Júnior, por ter escutado a voz de Deus e buscado servir ao Senhor, suprindo as necessidades do povo dele na terra. Muito obrigado mesmo. Aleluia. Foi o melhor negócio que eu fiz na minha vida. Foi o negócio da China. Ai, que maravilha poder fazer a vontade de Deus e você está exatamente no centro da vontade do Senhor.
Irmãos, é muito difícil nós ouvirmos um tipo de palavra dessa, muito difícil, e o Espírito Santo não colocar na sua mente, no seu coração, nome ou nomes de muitas pessoas. Eu tenho certeza que enquanto você ouve isso, o Espírito Santo, que quer mais do que você mesmo, que você fale de Jesus para essas pessoas. Eu acho muito difícil que esses nomes não venham na sua mente. E eu queria dizer para você, sejamos fiéis a essa voz do Espírito. Sejamos fiéis, não venhamos nos esquecer disso amanhã. Não venhamos nos esquecer. Queria animar vocês a se comprometer com essa voz do Espírito. E a orar por esses nomes. E que nós orássemos pelos nomes uns dos outros. Que você pudesse orar com o irmão que está do seu lado agora. E orasse pelo oikós. O oikós é uma palavra grega que quer dizer casa. Que se refere a toda a gama de relacionamentos que você tem. Os parentes, os amigos, os vizinhos. E certamente, se Deus não tá te direcionando para ir para uma cidade longínqua, para que você não vá para um outro povo, mas certamente Ele vai estar te lembrando de nomes que estão próximos de você, para que essa semana essas pessoas possam receber uma sementinha da palavra de Deus. Que você seja um semeador do Senhor nos corações dessas pessoas que estão tão carentes e que Deus quer tanto que elas ouçam da palavra do Senhor, a palavra que está nos seus lábios. Oremos uns pelos outros, vamos orar? Ore pelos contatos do seu irmão, o seu irmão ora pelos seus contatos e vamos nos comprometer de ir atrás dessas pessoas que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Queridos, antes disso, como diz o Júnior aqui, hoje eu usei uma expressão na reunião dos discipuladores. Às vezes a gente tem a impressão, o entendimento que Deus quer nos levar longe, quer nos levar na África, quer nos levar em países distantes, mas às vezes, pasmem, essas pessoas que Deus quer alcançar através de você, está dentro da sua casa. Não está nem no vizinho do lado, está dentro da sua casa. É mais profundo do que a gente imagina. Que o Espírito Santo continue falando conosco.